Bem-vindos à nossa escola dominical. Neste trimestre e dentro do programa de educação cristã continuada, estamos estudando um importante tema para os cristãos, como interpretar a Bíblia, hermenêutica, em 13 lições. Lembrando a todos que nos assistem que este é o maior e mais abrangente programa de certificação teológica no nosso país. Ele é muito acessível, com 75% de frequência nas aulas, seja na EBD, seja no pequeno grupo, seja assistindo às aulas através da televisão, você pode ser certificado no assunto daquele trimestre. E ao longo de 3 anos, você obtém a certificação pelo ICI, que é o Instituto Cristão Internacional. As nossas revistas, como você pode perceber, elas são de excelente qualidade, o preço muitíssimo acessível e elas estão à venda nas livrarias evangélicas. Você, se tiver alguma dificuldade, você pode, no site que está aparecendo no seu vídeo e no telefone, você pode entrar em contato conosco e nós fazemos as revistas chegar até você. E lembrando também que essas revistas, elas existem na versão digital, pouco mais de R$2 e você tem a revista e você pode projetá-la e você pode dar uma aula excepcional com todos os gráficos e com todos os recursos que a revista traz. A nossa classe aqui já está preparada. E você, pegue sua Bíblia, sua revista, sua caneta. Atenção, a nossa aula já está começando. Nossa lição é a lição número 6, a regra do contexto. Objetivos dessa aula é definir essa regra, que é também conhecida como a regra do bom senso. Utilizar esta regra para melhor compreender as expressões que nem sempre são muito claras na Bíblia e procurar colocar a nossa vida cristã no contexto da vontade do nosso Senhor. Eu queria convidá-los a fazer as nossas leituras da lição. A nossa primeira leitura é do texto áureo e todos juntos leiamos. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Atos 8:30. De mesmo modo, vamos fazer a leitura na verdade prática. Juntos? É necessário tomar as palavras no sentido indicado pelo contexto. Muito bem. Eu vou convidar a Nelma para fazer a nossa leitura bíblica, que se encontra em Atos, capítulo 8, verso 31 até o verso 35. Por favor, Nelma. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como o cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Que passagem maravilhosa, não é, Nelma? Olha, Filipe arrebatado, ele se encontra no caminho de Jerusalém para Gaza, e ele vê aquele homem, que é um homem muito importante, é o superintendente de todos os tesouros da rainha etíope. E aquele homem está lendo uma passagem de Isaías que fala sobre Jesus. E ele não sabe, ele precisa de alguém que o ajude. E Filipe vai lá e fala-lhe sobre Jesus. E é tão interessante isso, que aquele homem tinha vindo a Jerusalém para adorar, porque ele já era um homem cristão, mas ele desconhecia os aspectos importantes da palavra e da revelação de Deus. Que ao final daquela explicação de Filipe, eles param e Filipe acaba o batizando em águas. É maravilhoso, não é, queridos? Eu queria esclarecer que a gente vai fazer a nossa lição dividida em 3 blocos, para melhor entendimento. Primeiro, a gente fala sobre o contexto das Escrituras. O segundo, os cuidados no uso dessa regra. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre literal ou figurado, qual o sentido a ser empregado. E começando, eu queria fazer uma pergunta para o Irã,
que participou das nossas primeiras aulas. Irã, na tua opinião, o que é contexto? Bem, professor, eu lendo aqui na revista, eu vi aqui, ó, contexto é o encadeamento das ideias de um escrito, né? E corresponde aos versículos que precedem, seguem o texto, objeto de estudo. Isso. Então eu entendo assim que a gente não deve pegar um pequeno texto, né, um pequeno versículo, né, e fazer de modo isolado. De modo isolado, né? Devemos ver um todo. O sentido todo, a ideia do autor. Isso, o capítulo, né? Às vezes nem naquele mesmo capítulo tem a ideia. Eu tenho que buscar outro capítulo para complementar aquele versículo. Ok. Agora nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita durante mais ou menos 1.600 anos. Né? 40 autores, 66 livros, né? A Bíblia tem os desafios. Tu lembra da lição número 1, quando nós falamos sobre alguns desafios que tem nessa interpretação do contexto? Lembras de alguma coisa? É porque era uma outra época, né? Era um outro povo. A linguagem empregada, usada naquela época era muito diferente da nossa hoje. A escrita, né? Eles escreviam da direita para a esquerda. Isso. Então isso, eu imagino, o grande desafio também para poder fazer a interpretação para o dia de hoje. Para a gente entender hoje, se fosse como antigamente, não teria como. A gente precisa de alguém, de alguma ferramenta para nos ajudar a entender melhor a Bíblia, né? Ok. Então a gente, recapitulando, assim, diferenças culturais, diferença de tempo, como tu falaste, diferenças linguísticas. Nossa, hebraico você olha, as vogais estão subtendidas, só consoantes, as palavras estão juntas. Então realmente é um desafio muito grande e a gente precisa da hermenêutica para poder entender e tirar justamente o sentido do contexto, a ideia do autor no contexto. A regra do contexto é a terceira regra derivada da regra fundamental. Lembramos da regra fundamental? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ok. Depois a gente vai pela regra do sentido comum, que se refere à palavra, e a regra do conjunto da frase. E agora passamos para o contexto. Lembra que a nossa revista, se você observar, no final da lição, ela tem um gráfico que ela vai justamente explicando sobre isso. Palavra, o versículo, o capítulo, o contexto, o livro, a carta e a Bíblia. Né? A gente vai entendendo isso de uma forma tranquila, de uma forma limpa, clara, e percebendo que a hermenêutica ela é um excelente instrumento para a gente interpretar de modo adequado, correto, a palavra do Senhor. No próximo bloco, nós vamos já entrar no contexto das Escrituras e vamos dissecar um pouquinho e dar alguns exemplos que vão nos ajudar a entender melhor e esclarecer esses pontos. Vamos agora ao contexto das Escrituras. Lucas está com uma dúvida, não é, Lucas, que você queria perguntar logo no início. Diga, por favor, qual é a tua dúvida? Como eu vou saber onde procurar para iniciar o contexto? Eu quero ler um versículo, só que eu não entendi muito, então eu tenho que ler antes ou depois? Como eu faço isso? Legal. Então, assim, Lucas, o contexto, ele é a ideia central, ele é o sentido do texto. E quando você está lendo o versículo, se você não fecha, se você tem dúvida que não fechou a ideia que o autor quer passar, o que é que você faz? Você lê os versículos anteriores e lê os versículos posteriores, ok? Quando você faz isso, você começa a abrir a leitura. E você deve ir abrindo a leitura até que você entenda qual é a ideia do autor, ok? Ficou também alguma dúvida, alguma colocação? Pastor Fábio, quer fazer alguma colocação sobre a leitura que nós fizemos, a leitura bíblica que Nelma fez? Quando nós olhamos na leitura bíblica, a palavra está no versículo 31, está dizendo assim, respondeu, como poderei eu entender se alguém não vem me ensinar? Aqui explica, né? Mas me ensinar. Ou seja, muitas das vezes, a gente vê muito, eu como pastor, a gente vê muitas pessoas subirem no púlpito e fazer a interpretação da palavra.
Ok. Ou seja, às vezes a pessoa ela lê um texto, mas ela acaba saindo da mensagem e não ensina aquilo que leu. O que é que eu vejo aqui nesse texto? Que o Filipe, ele está ali nesse momento e ele está sentindo necessidade de aprender. Ele está lendo, ele está vendo o quê? O que está no livro de Isaías sobre ele está preparado, ele conhece o livro de Isaías. Ele conhece, só que ele faz a pergunta e veio, só que o Senhor, ele manda alguém para lhe explicar o que aquilo ali estava acontecendo. Entendi. O que é que aquilo ali, o que é que ele vai explicar? Um ponto muito importante, ele coloca Jesus em primeiro lugar. Ele não está se colocando, né? Ele se coloca Jesus. Toda a explicação é sobre Jesus, ou seja, precisamos conhecer, precisamos estudar, nós precisamos ir para uma faculdade, precisamos fazer isso, é muito importante. Ok. E da tua colocação a gente percebe assim, não são só os pastores que precisam conhecer a palavra, estarem preparados para elucidar as dúvidas, como no caso do etíope, mas todos nós temos essa obrigação de lermos a palavra, de estudarmos, de entendermos o que a hermenêutica nos diz e de interpretarmos corretamente a Bíblia e o contexto da Bíblia. Vamos dar alguns exemplos que realmente esclarecem. No contexto podem ser encontradas expressões, versículos ou exemplos que nos ajudam a esclarecer e definir o significado correto da palavra que não está muito clara. Exemplo, Efésios, no capítulo 13, no verso de número 4. Diz assim o texto: quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Qual o verdadeiro significado da palavra mistério? Pelo contexto, lendo os versos anteriores, como nós falamos para Lucas, e posteriores, verificamos que a palavra mistério se aplica especificamente à participação dos gentios nos benefícios do Evangelho de Cristo. Então, é a inclusão dos gentios. Olha outro exemplo, Gálatas 4, verso de número 3, diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O que vem a ser a expressão rudimentos do mundo? Observe o contexto por os versos posteriores, principalmente os versos de 9 até o 11, explicam que rudimentos são as práticas dos costumes judaicos. Estávamos na graça do Senhor. E aí as pessoas insistiam em praticar os costumes judaicos como se anulassem a graça de Deus. Mateus 13, verso 3 ao 8. Escutem, ao proferir a parábola do semeador, é muito interessante isso. Se Jesus tivesse deixado a parábola sem maiores explicações, certamente sua abordagem permitiria variadas interpretações. Mas o que Jesus faz? Ele lança a parábola do semeador e ele percebe que os discípulos não estão entendendo a conotação espiritual da parábola e Jesus passa a explicar. E aí ele passa da conotação espiritual e dizer, lembram a semente que cai à beira do caminho, a semente que cai nos pedregais, os cuidados do mundo, os espinhos, vocês lembram? E fala da semente que cai na boa terra, no coração aberto, no coração desejoso de conhecer a verdade. E essa semente, Jesus fala que ela frutifica 30, 60 e 100 por 1. Um outro ponto, sinônimo ou antônimo. Olha que coisa interessante. Certas vezes você pode encontrar uma palavra obscura que venha a ser clareada no contexto por sinônimo ou até mesmo pelo oposto. E a gente vai ver alguns exemplos. Olha só, Gálatas capítulo 3, verso de número 17. Diz assim, aliança. Seu sentido é explicado pelo vocábulo promessa, que aparece no final do mesmo verso. Olha o texto. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. Então, a aliança tem o sentido de promessa. Olha outro, Colossenses, capítulo 2, verso 7. Radicados e edificados. Escutem o texto. Radicados significa enraizados, né? E edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. A expressão radicados, enraizados e edificados, ela vem ser explicada por confirmados na fé, aqueles que estão enraizados na fé, aqueles que estão firmes na doutrina e na fé do Senhor. Outro texto, Romanos capítulo 6, verso de número 23. Olha que coisa interessante. O salário do pecado é a morte. O texto está completo? O contexto está completo? Não, o contexto não está completo. Olha só,
Olha como ele vem explicar a parte espiritual e explicando pelo contrário, pelo antônimo. Olha só. Ele diz assim, segue o texto, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então ele diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele vem explicar o texto de uma forma sensacional pelo contraste do texto. Vida e morte. Pecado, morte. Deus, vida. Maravilhoso, não é? Olha só. E também nós temos o sentido restritivo. Algumas vezes uma palavra que expressa uma ideia geral e absoluta deve ser tomada no sentido restritivo, desde que alguma circunstância especial do texto indique isso. Então ela pode vir restrita, tipo assim. Olha só, Davi clama a Deus. Olha esse texto de Davi, Salmo 7, verso 8. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Olha Davi pedindo para julgar, mas que contexto é esse? Será que a gente está pedindo para Deus, o Davi está pedindo para Deus para julgá-lo todo, né, durante toda a sua vida, naquele momento? Não. Davi, ele tá falando com Deus, ele está orando a Deus em relação à flagrante oposição das calúnias que o benjamita tinha levantado injustamente contra ele. Então, naquele momento daquelas calúnias, ele está colocando especificamente aquilo e falando para Deus, Senhor, julga-me, Senhor, julga a minha retidão, julga o meu coração, julga a minha integridade, aquilo que há em mim, mas é naquele momento. Então, se você não lê os versículos anteriores e posteriores e não vê o contexto, a ideia que o autor quer passar, você erra na interpretação. No próximo bloco, nós vamos continuar dando mais alguns exemplos e vamos elucidar ainda mais essa questão da forma, do sentido restritivo da palavra. Então, entendendo um pouquinho mais sobre o sentido restritivo da palavra. Olha esse texto, a cura do cego de nascença. Observe um texto que está em João, no capítulo 9, verso de 1 e 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Existia uma crendice na época e que falava que quando uma pessoa pecava, ou o pai pecava, nascia cego ou com uma outra anomalia. E Jesus vem falar que não foi nenhuma coisa nem outra, não é assim. Só que Jesus diz assim, que não foi ele nem os pais que pecaram. Mas será que Jesus está se referindo a toda a vida dos pais e toda a vida daquele homem que era cego? Claro que não. Jesus ele coloca o sentido restritivo, ele está dizendo que especificamente em relação à cegueira não foi nada a ver com o pecado dele ou dos pais, e sim para que se manifestasse a glória de Deus no momento que Jesus vai curá-lo. E Jesus faz isso. Vocês lembram que Jesus cospe no chão, faz aquele lodo, passa nos olhos do cego e manda o cego lavar-se no tanque do enviado. Ok? Vamos lá. Vamos prosseguir, tem mais coisas assim. Nós temos cuidados, temos que ter cuidados no uso dessa regra, na regra do contexto. Tá? Olha só, devemos lembrar que os originais da Escritura não são divididos, como nós falamos, em capítulos e versículos. Vocês lembram da lição 2? A Bíblia foi dividida em capítulos somente em 1227 e somente em 1551 que ela foi dividida em versículos. E isso foi para que a gente pudesse ter uma facilitação na consulta das Escrituras, da gente se localizar melhor nas Escrituras. Certos capítulos da Bíblia estão unidos sem necessariamente iniciarem um novo assunto. Então, tem assuntos que eles passam de um versículo para o outro, de um capítulo para o outro. E é natural que isso aconteça. Então, a gente precisa olhar com todo cuidado o uso do contexto, a ideia central e o sentido. Uma outra coisa que nós precisamos olhar também é o uso das conjunções. O segundo detalhe diz respeito ao uso de conjunções, que ligam duas orações ou dois termos numa mesma, pode ser numa mesma frase ou em frases diferentes. Nós precisamos estar atentos, porque convém utilizar a regra de contexto consultando as passagens bíblicas, como foi falado,
antecedentes e as posteriores, versículos antes e depois. E a gente vai ver que eles vão se juntando, eles vão se ligando através das conjunções. E por fim, sentido literal ou figurado? Olha esse texto. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Mateus capítulo 26, verso 28. Nós compreendemos pelo texto que a palavra sangue, ela deve ser tomada no sentido figurado. Não é o sangue literal de Jesus. Por quê? No mesmo momento, no mesmo contexto, Jesus volta a denominar o vinho como fruto da videira. Então é uma representação do vinho, uma representação do sangue de Jesus, assim como a representação do pão é a representação do corpo de Jesus. De um ensinamento desse, se você não analisar o contexto, de você não ver os versículos anteriores e posteriores e a ideia do autor, imagina só, que tem religião, que tem crença que diz que o vinho se torna sangue. Olha outro, carne e sangue. Um dos momentos mais difíceis do ministério de Jesus foi quando, ao falar de comer a sua carne e beber o seu sangue. Lembram que ele foi abandonado pela maioria dos discípulos. Esse texto está em João, no capítulo 6, verso 48 a 63. Dessa circunstância deve-se esperar, no contexto, alguma explicação para aquilo que está ocorrendo. Olha, o Espírito, a gente vai ler efetivamente, o Espírito, o sentido espiritual, é o que vivifica, enquanto que a carne, que é o sentido físico, para nada aproveita. Comer a carne e beber o sangue equivale, portanto, a apropriar-se pela fé do sacrifício de Cristo na cruz, do que, como cremos plenamente, resulta em vida eterna para o crente. Outro fundamento. Escutem só o que fala 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Pelo contexto, nós entendemos que Paulo está falando do próprio Cristo como fundamento do edifício, devendo tomar estas palavras no sentido espiritual, representando sem dúvida as doutrinas legítimas e as doutrinas falsas, com as suas devidas consequências. Então Paulo está falando no sentido espiritual, tanto das doutrinas verdadeiras quanto das doutrinas falsas. E isso é muito interessante. Por fim, queria citar ainda mais um exemplo. Marcos, capítulo 7, verso 17 até o 19. É um texto assim muito interessante. É um texto que prova que hoje é permissível comermos qualquer alimento. Olha só, esse é um texto assim que gera alguma controvérsia, não é? Vamos lá. O texto de Marcos é um ensinamento de Jesus que é esclarecido no próprio comentário de Marcos, no final do versículo 19. O trecho em Atos, que fala da visão de Pedro dos animais impuros que foram baixados no lençol, ensina a mesma coisa, mas apenas como uma ilustração de sua mensagem primária. Se você ler de uma forma cuidadosa o capítulo e entender o contexto que está ocorrendo, perceberá que a ideia principal de Pedro é que ele deveria aceitar os gentios. E essa tinha alguma confusão com Paulo. Vocês lembram disso? Né? Paulo e Pedro estavam em algum momento assim falando sobre isso e discutindo sobre isso, porque Paulo era o apóstolo dos gentios, levava o evangelho para os gentios, e Pedro era reticente, achava que deveria ficar mais concentrado em Jerusalém, deveria atingir os judeus, e Paulo falava, não, isso é para todos, precisamos levar os gentios. Se você olhar cuidadosamente o sentido, você vai perceber que o sentido principal, o sentido do contexto, é que a mensagem e que Pedro deveria aceitar os gentios e não ficar receoso de levar o evangelho a eles. Esse é o sentido principal. E você só observa isso quando você entende a ideia do autor e analisa o contexto. Ok? Bom, eu creio que a minha oração, eu creio que a tua oração, a nossa oração na nossa classe, a gente quer se juntar a você, é que, em nome de Jesus, o Espírito Santo, que é o nosso professor por excelência, nos ensine a entender e a viver plenamente a Bíblia, a maravilhosa palavra de Deus, dentro da sua perfeita e plena
vontade. Esperamos que tenham aproveitado bastante a nossa aula. Vamos juntos para o céu? Até a próxima!